Muito bom dia, cada vereador, cada vereadora aqui presente, particularmente vocês que nos assistem pela internet, os vereadores que participam dessa sessão de forma remota, as pessoas que estão aqui nas galerias da Câmara. Vossas Excelências, esses são requerimentos, e talvez alguns deles nem sejam tão novos, vereador Felipe Alecrim, mas que são fruto do trabalho que nós fazemos na defesa do direito à comunicação na cidade do Recife. Nós temos percebido, e não é de hoje, e Recife, infelizmente, não é a única cidade em que isso acontece, em que não há políticas públicas que tenham como objetivo garantir o direito de as pessoas exercerem o direito à comunicação. O que a gente vê acontecer no Recife é, no máximo, uma política de comunicação para a gestão pública. Então, é como se a gente estivesse falando de saúde e a prefeitura estivesse preocupada apenas com a saúde de seus servidores e de secretários. A preocupação que a prefeitura do Recife tem com comunicação, ela para no momento em que a prefeitura se autopromove, tanto que a maior parte dos mais de 70 milhões de reais que foram executados no ano passado na rubrica de comunicação, eles são para a chamada comunicação institucional, por mais que nós tenhamos percebido um aumento daquela propaganda, daquela comunicação chamada comunicação educativa. Naturalmente, muitas vezes, ambas se misturam. Muitas vezes a gente vai ver uma propaganda ou um comercial da prefeitura que vai falar sobre as precauções que podem ser feitas na época de chuva e que poderia ser educacional no sentido de orientar as pessoas sobre como atuar, mostrando o plano de contingência, mas quando a gente vê o conteúdo, é muito mais a prefeitura se gabando, enfim, mostrando o que fez, mostrando as obras que fez, o que caracteriza muito mais como institucional do que como educativo. Mas isso não é o nosso único problema. O nosso problema é quando a gente percebe que todos esses milhões que são gastos todos os anos, porque nunca é menos de 50 milhões, com propaganda, eles não se traduzem no recurso fundamental, importante e necessário para que a gente possa fortalecer toda a cadeia produtiva da comunicação em sua diversidade, vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência, que acompanha o trabalho de algumas organizações, inclusive a gente estava aqui na entrega do prêmio Graça Araújo, e Vossa Excelência se congratulou com Martiene, lá do Sargento Perifa, que atua num segmento, no território onde Vossa Excelência também atua. Você vê, quase todo o recurso da prefeitura para a comunicação vai para as mesmas empresas, as grandes empresas dos mesmos empresários que controlam a chamada grande mídia. Imagina, DJ Big, a revolução que a gente poderia fazer se a gente desse condições para as pessoas que fazem comunicação em seu bairro, para as pessoas que produzem conteúdo no seu território, poderem produzir conteúdo. Eu não estou falando da prefeitura comprar propaganda nesses veículos, inclusive rádios comunitárias. Eu estou falando de a prefeitura poder fazer com que dinheiro público chegue a partir de editais, para que essas pessoas possam, com liberdade, exercer o seu direito à comunicação, inclusive criticando a própria prefeitura. Eu não estou falando de um negócio sem sentido, não estou falando de um negócio misterioso, nem nada que eu inventei. Eu estou dizendo, como a Unesco já disse, como a ONU já disse, como diversas organizações no mundo inteiro já disseram, que a comunicação é um direito humano. E assim como todos os direitos humanos que surgem a partir do iluminismo e depois, antes dele, depois da primeira geração que vem com o iluminismo, a segunda geração que vem com as revoluções socialistas, vereador Mi Fernando, vereadora Ana Lúcia, nós estamos dizendo que o direito à comunicação vai além da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que é importante, ela é, como o nome já diz, ela é uma liberdade. Então, é defender o direito das pessoas, por exemplo, segurarem uma faixa contra a política de drogas no Brasil. Se o limite é a faixa, se o limite é a voz, e a pessoa não vai presa, a gente pode dizer que a liberdade de expressão está garantida, mas não o direito à comunicação. Porque para garantir o direito à comunicação, eu preciso garantir o direito dessa pessoa, desse grupo, poder dizer aquilo que tem para dizer, mas além. Eu preciso garantir o direito dessa mensagem chegar nas pessoas onde a mensagem precisa chegar. E aí eu estou falando, por exemplo, de a Rádio Frei Caneca, que é uma rádio pública,
e que recentemente lançou um edital para 31 programas, que ela não se restrinja a 31 programas, mas que seja a partir de 31 programas. Que esse edital tenha recurso de verdade, e não o prêmio que se paga por esses programas, que não dá para pagar a execução dos programas todos. Mas mesmo esse prêmio, que ele seja entregue no início da contratação, e não no final, Vossa Excelência. Vereador Luiz Eustáquio, eu estou falando de programas que a Prefeitura paga R$15 mil para uma temporada inteira. Vossa Excelências, R$15 mil não paga um episódio de um programa de rádio, se a gente for pagar o mínimo que se paga no piso das pessoas que atuam com comunicação. Então, já que é um prêmio, já que é simbólico, por que a Prefeitura não paga logo antes? Por que deixa para pagar no final, quando os programas são entregues? Não é a prestação de um serviço que caberia uma licitação, mas é uma premiação a partir do edital. Ganhou o edital, já deveria receber esse recurso. Por que a gente não tem, por exemplo, um pedaço, vamos propor pouco, 10% do que a Prefeitura gasta, pagando a Globo, pagando a SBT, pagando o Jornal do Comércio? No ano passado foi 70 milhões, eu só quero 7, para começar. Vamos começar com 10%, mas para que a gente possa produzir editais e criar grupos de produção de comunicação comunitária em todos os nossos territórios. Com 7 milhões de reais, você manda R$1 milhão de reais para cada região político-administrativa, e ainda tem mais R$1 milhão que pode servir de recurso transcendente para fazer formação, para comprar equipamento, para garantir que os grupos que vão acessar esse recurso também tenham condições técnicas de entregar resultado, de entregar comunicação de qualidade sobre o seu território, para o seu território, sem a mediação de uma grande empresa que contrata profissionais que muitas vezes não têm a menor ideia do que acontece no interior dos territórios. Eu tive a oportunidade, vereadora Cida Pedrosa, e Vossa Excelência sabe, de, durante mais de 10 anos, produzir o programa Pé na Rua. Algumas pessoas que frequentam essa casa já tiveram a oportunidade de participar. Naquela época, nós íamos, de propósito, nos territórios que eram mais criminalizados pela mídia tradicional. Então, a gente via um território passando no programa policialesco, e a gente ia encontrar no mesmo território pessoas que estavam fazendo a diferença, gente que ensinava música gratuitamente, gente que buscava viver da arte, gente que dava aulas para as pessoas, para as crianças, de forma gratuita, para formá-las para, por exemplo, poder prestar o vestibular, ou a gente fazia um grupo cultural, o que é que eles estão fazendo lá, ou a gente propunha uma discussão sobre o que é melhor para aquele bairro, a gente vinha com a pauta, não apenas a pauta positiva, mas a gente tentava trazer a pauta que tivesse na boca das pessoas da comunidade, e não impondo a pauta negativa que muitas vezes os programas policialescos fazem. Qual foi o resultado? Primeiro resultado, toda vez que a gente ia, quando você chegava no bairro desse com câmera, as pessoas chegavam para a gente para perguntar quem morreu. Porque no entendimento das pessoas que vivem nesses territórios, a única possibilidade de chegar uma equipe de jornalismo naquele bairro era se alguém tivesse morrido. Que bom que isso mudou. Hoje, quem vive em territórios da periferia do Recife, muitas vezes não precisa mais do programa Pé na Rua, feito por um jornalista profissional branco de classe média, entrando lá e perguntando aquilo que eles ou elas querem fazer. Mas você vê grupos se organizando para eles e elas mesmos fazerem sua própria comunicação. O que é que está faltando? Está faltando a Prefeitura entender que isso é direito. Está faltando a Prefeitura compreender que, além de gastar milhões e milhões e milhões, no ano passado foram 70 milhões de reais com propaganda para dizer que a Prefeitura é boa, precisa gastar dinheiro para que as próprias pessoas do próprio território, da própria sociedade, possam produzir sua própria comunicação e, mais do que isso, fazer com que essa comunicação chegue aonde ela precisa chegar. Por isso a TV Conecta precisa ser democratizada. Por isso a Frecaneca FM precisa ser fortalecida. Por isso a gente precisa financiar com muita tranquilidade todos os grupos populares que hoje produzem comunicação na tora, para que eles possam produzir o discurso e produzir narrativas que deem a toda a sociedade a compreensão de que somos diversos, de que estamos em todos os lugares, de que não vamos mais admitir que uma ou duas ou três empresas de comunicação cujos donos passam mais tempo em Portugal do que no Recife, digam para a gente o que é bom e o que é ruim. Salve o direito à comunicação, tenho certeza absoluta que todos esses requerimentos serão aprovados por essa casa
e conto com cada um e cada uma para juntos lutarmos para que isso passe de papel, para que isso passe de requerimento e que se torne política pública. Muito obrigado, excelências.